Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Israel Adesanya e sobre Alex Poatan Pereira. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu acabei de assistir uma entrevista que está no próprio canal do Israel Adesanya aqui no YouTube e ele falou uma coisa sobre o Poatan que eu achei muito interessante e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, abordar minha opinião, enfim, elaborar sobre esse assunto. Basicamente, o Adesanya decifrou a principal arma do Poatan. E qual que é a principal arma do Poatan? Vamos por partes, né? A principal arma do Poatan é o cruzado de esquerda, que nocauteia muita gente, que foi assim como ele ganhou o Strickland e ganhou do próprio Adesanya e de um monte de gente. Não é a principal arma dele, o cruzado. Não é o volume, não é o tamanho e o controle da distância perfeito que ele tem, não é nada desses fatores, o punch. A principal arma dele é a forma como ele constrói o nocaute dele, ou como ele constrói a situação inteira da luta para ele vencer o adversário, mesmo que seja na decisão. E o que eu tô querendo dizer com isso? É a forma como ele induz o adversário a fazer o que ele quer. Quem aqui acompanha o canal bastante, quem acompanha lá o MMA Hoje, viu também o podcast do Poatan com o Rafael, e o Poatan dá uma explicada nisso antes da luta dele contra o Blindado, né? E também citando a primeira luta dele que ele venceu com uma joelhada voadora, né? Contra o Blindado, antes da luta, né, ele falou, eu vou fazer a luta, né, de uma forma com que o Blindado prefira lutar em pé do que querer ali grudar e colocar para baixo e tal. Por que ele diz isso, né? Porque é mais fácil ele... Olha quão inteligente é, né? Olha o que de luta do Poatan. O que ele pode fazer? Ele pode, na trocação, ir na manha ali e tal, né? Deixar a armadilha pro cara se sentir o Blindado naquela situação, né? Se sentir confortável e quando ele quiser grudar, o Poatan fazer o máximo possível para defender, pro Blindado ter a sensação de é melhor eu trocar com ele do que eu ficar tentando derrubar. Isso foram as palavras do Poatan lá no podcast, né? Então, ele, por um lado, ali na trocação, ele faz a situação parecer que é melhor do que ficar tentando derrubar. Para quê? Para quando o cara se sentir confortável, ele dá o bote ali na trocação. Essa é a ideia. E quem viu a luta contra o Strickland, que foi a luta mais recente do Poatan, e viu a declaração do Strickland pós-luta, foi exatamente o que aconteceu com o Strickland. O que aconteceu? O que ele falou na declaração dele? Ele disse que ele estava confortável na luta, que parecia que ele poderia vencer o Poatan mesmo na trocação. Ele falou, eu estava vendo todos os golpes do Poatan, eu estava sentindo ali, não tinha nada que me oferecia risco, eu me senti confortável e eu achei que eu poderia vencer os 3 rounds ali. E o que aconteceu? Veio o bote. Então foi a mesma estratégia. Então a principal arma do Poatan é esse QI de luta e essa forma como ele coloca os adversários numa situação enganosa, né? Numa situação onde o cara vai fazer o que o Poatan quer, da forma como ele quer, para abrir espaço para o Poatan entrar com o golpe fatal ali e acabar com a luta ou tirar um bom proveito disso a ponto de ganhar a luta na decisão. Então, é essa forma inteligente como ele constrói a luta, como ele faz cada movimento justamente de forma proposital para ter a resposta do oponente, né, para fazer o oponente ir para o caminho que ele quer, para enfim ele vencer a luta, né? Então, essa é a estratégia dele. Tanto essa estratégia, e o Adesanya já começou a perceber, logo na primeira luta do Poatan, quando ele venceu com a joelhada voadora, tem um vídeo também no canal da Adesanya, ele assistindo a luta ao vivo, né, ele fazendo a reação ali do evento, e segundos antes da joelhada, o Adesanya fala, né, ele vai dar a joelhada e não sei o que, passa poucos segundos, o Poatan dá a joelhada e vence. Então, o Adesanya tem o mesmo nível, né, de inteligência de luta, principalmente na trocação, que o Poatan. Então, o cara percebe isso e foi isso que aconteceu. E nessa entrevista, nesse vídeo mais recente, foi justamente ali que ele citou o Strickland, né, respondendo uma pergunta que foi feita, falando exatamente a mesma coisa. Ele falou, o Strickland cometeu o erro de cair no Genjutsu do Alex Pereira. E aí você se pergunta, que porra que é Genjutsu? Genjutsu é uma técnica que existe no anime Naruto, que é desse aqui, ó, que eu tô com a camiseta de propósito e eu tenho inclusive a tatuagem no braço aqui do Naruto, então por isso que eu entendi a referência, e o Adesanya é um grande fã, e ele citou que o Strickland caiu no Genjutsu do Poatan. O Genjutsu é o quê? É uma técnica ninja, né, já que o Naruto é um anime sobre ninjas e etc, na qual o cara que usa essa técnica, qual que é o objetivo dele? É ter um acesso ali aos 5 sentidos, né, do seu adversário e fazer com que ele acredite que ele está numa situação que ele não está. Basicamente é você criar uma ilusão para o seu adversário, né? Então, no anime funciona exatamente dessa forma, né? Você consegue fazer com que o seu adversário ache que ele está vendo algo que ele não está vendo, que ele ouça algo que ele não está ouvindo, que ele sinta algo que de fato, na realidade, ele não está sentindo. Então você engana todos os sentidos do seu adversário. Você coloca ele numa ilusão e até ele perceber, ele
já foi derrotado. Basicamente é isso. E é uma definição perfeita para o jogo do Poatan. E o Adesanya falou só isso, né? Ele falou, o Strickland caiu num genjutsu. E aí depois ele fala, eu já vi isso, eu já passei por isso, né? Eu já senti isso. E aí depois ele vai para um outro assunto. Então, basicamente, o que ele quis dizer? Que o Strickland caiu nessa teia, nessa estratégia, nessa ilusão, né? Nessa armadilha do Poatan, e que ele mesmo, o Adesanya, já caiu, né? E provavelmente ele está fazendo referência à luta na qual ele foi nocauteado, que foi a segunda, que o Poatan sentiu um golpe ou outro e tal. Então, o Adesanya estava ali, empolgado na luta, soltando um monte de golpe, indo para cima e tal. E quando ele foi ali emendar a sequência, que ele foi displicente, começou a se afobar para querer nocautear, ele acabou tomando o golpe do Poatan, que foi preciso, extremamente forte. Na hora que tomou, já caiu ali, e o Poatan já saiu comemorando e tal. Então, o Poatan pode ter sentido os golpes e tal, pode, mas ele não ter respondido ali na hora para frear o Adesanya pode ter sido parte da estratégia pro Adesanya se empolgar e aí ele pegar o espaço, né, o buraco ali, e acabar nocauteando. Então o próprio Adesanya já assumiu, inclusive, que o erro dele nessa segunda luta foi isso. Foi ele colocar volume demais ali, se afobar demais, né? Engajar demais naquela trocação, naquele momento, de forma que não precisaria. Enfim. Então, quando a gente vê o Adesanya hoje lutando de forma mais controlada e não sei o quê, é justamente para não cometer o erro que ele já cometeu no passado. Então, eu achei muito interessante, porque o Adesanya fez uma definição perfeita, uma leitura perfeita dessa principal arma do Poatan e resumiu de uma forma, citando, fazendo referência a um anime que ele curte muito. Só que eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas não vão entender essa referência, né? Não vai entender essa resposta, falando, pô, genjutsu, que porra é essa? Então, eu tentei aqui explicar a estratégia do Poatan, explicar a visão e a leitura do Adesanya e explicar a referência para fazer mais sentido. Então, a principal arma do Poatan, o Adesanya sabe que ela existe, já caiu nela, tem consciência que caiu nela e sabe que não pode cair mais. Então, essa luta deles, que vai acontecer futuramente aí, não sabemos a data, no UFC, vai ser um show, né? E não é à toa também que, pelo menos por enquanto, o Adesanya é favorito nas bolsas, né? Não é só porque é o campeão e tal, porque o nível dos dois é realmente muito alto e equilibrado. Então o Poatan, obviamente, pode vencer, assim como o Adesanya, mas eu queria deixar claro aqui o nível da trocação dos dois, da experiência dos dois, né? De um lado, um cara que tem todo esse esquema que eu falei, essa arma, essa estratégia de lutar e tem grandes resultados, como vem tendo até hoje, e do outro, o cara que caiu na armadilha, mas já conseguiu ler, entender e ao mesmo tempo saber que precisa evitar e consegue ver quando o Poatan luta, que ele vai dar joelhada, que vai acontecer o que aconteceu com o Strickland. Então, assim, é realmente um nível ali fora do normal. Então, não é sem motivos que os dois têm a qualidade que eles têm e estão acima dos demais ali. Não é só entrar e trocar porrada. Quando os caras entram nesse alto nível da trocação, existe sim aquele famoso comparativo, né, de ser um xadrez. Literalmente ali vira um xadrez. Cada movimento conta, cada reação conta, cada finta conta. Então realmente eu me surpreendi e quis trazer esse vídeo. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!